Louvado seja Deus, que a glória do Senhor esteja sobre nós, que a bondade de Deus nos alcance pela sua imensa misericórdia e graça. Sejamos todos alvos da soberana vontade que reina sobre o seu coração. Que os nossos sonhos se juntem aos de Deus, resgatando os sonhos de Deus em nossa vida e os nossos para com Deus. Queremos buscar de Deus os nossos sonhos. Eu pedi muito a Deus como seriam os 2 últimos propósitos. Ele disse sonhos. É tão bom quando isso parte de Deus, né? Que faz parte de todos os 8. Esse papelzinho está aqui há muito tempo, lembra? Todos aqui, ó. As convicções, os sonhos, autoridade, paciência. Quero ser um adorador, suportar suportar de fato o verdadeiro evangelho. Estava tudo aqui anotado. E os sonhos. Então foi o que Deus decidiu. Então, o que é esses sonhos? Que os nossos sonhos estejam ligados com os sonhos de Deus. Porque não adianta a gente ter sonho. Você tem o sonho de casar com fulano, ciclana. Você tem um sonho de mudar para um país. Você tem um sonho de mudar de emprego. Você tem um sonho de montar um negócio. Enfim, mas esse sonho não está linkado com o que Deus tem para ti. É importante que os nossos sonhos estejam alinhados com o de Deus para que não haja frustração. Quando você tem maturidade, não cumprindo os sonhos, você absorve com a sua maturidade espiritual, porque você sabe que embora você desejou muito aquele sonho, ele não aconteceu, porque Deus te deu livramento, te poupou, ou o sonho seu é muito menor diante do que ele tem para você. Por causa de Efésios 3:20. É o versículo que resume melhor isso, né? O que Deus tem para nós é além do que pedimos e imaginamos. Imaginação é sonho. E 1 João 5,14, não é assim? E 15. E nisso temos confiança em Deus. Se tudo aquilo que pedimos está de acordo com o seu coração, nos será feito. Então o meu sonho tem que estar alinhado com o de Deus. Senão não acontece. Como é ter um sonho segundo o coração de Deus? Como é que você sonha? Porque a gente pode passar na frente de uma concessionária e sonhar com um carro. E você se frustrar com isso, por não alcançar aquele carro. Você pode passar diante de uma bela casa e sonhar com aquela casa. E Deus não ter para você aquela casa. Por um motivo de livramento. Mas você pode não entender por que o outro pode, eu não posso. Muitas coisas que você acha que alguém pode, não tem sido bênção na vida dessas pessoas. É porque, às vezes, você olha superficialmente. Você acha que aquela pessoa está feliz naquela casa. Você acha que aquela pessoa está feliz daquele carrão que passou perto do seu carro popular. E eu digo sempre que prosperidade é subjetiva. Num Fusquinha, alguém pode ser tão feliz ou mais do que alguém numa Ferrari. Então, eu quero ensinar esta semana, pelo Espírito Santo, o que é sonhar conforme os sonhos de Deus. E aí você não se frustrar. Vai ser bênção na sua vida. E os sonhos seus que vão se cumprir, eles são dados por Deus. Deixa eu lhe dar uma comparação. Há 2 tipos de sonho. Presta atenção. O sonho que você olha algo e você deseja e torna aquele desejo um sonho. Mas o outro sonho, que esse é o genuíno, porque esse primeiro sonho que eu vejo e desejo alguma coisa, pode não acontecer. Aí eu tenho que orar. Deus, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Eu estou desejando algo. É mais um desejo do que um sonho. É um desejo que você gostaria que se tornasse um sonho realizado. Mas o segundo sonho, esse é
infalível é quando Deus te dá como deu para José. Embora José não entendeu quando viu os feixes, 11 feixes, se prostrando sobre ela e os irmãos. Quando ele viu as estrelas brilhando sobre a sua vida. 11 estrelas dos seus irmãos se rendendo a ele. Era um sonho de Deus. E Deus cumpriu literalmente. Porque não foi um desejo de José, foi Deus que colocou o sonho dele, de Deus, dentro da mente de José. E ele sonhou. Jacó, vamos dar exemplo de Jacó. Vamos dar outros exemplos. E você vai entender entre o sonho, que é só um desejo seu, que pode se tornar um sonho ou não, uma realidade ou não, e o sonho que Deus traz para a sua vida. Então nós vamos buscar isso. Já que você tem orado e você quer viver para o Senhor. É momento, eu quero, disse isso para o Felipe. Gostaria de dizer para mais pessoas isso. Que tivesse essa ousadia. Vou citar ele. Que quer fazer loucura para Deus. Que todos vocês possam ser revelados a você mesmo. Deus quer relevantar os mesmos homens com a mesma eficácia que ele fez aos 8 bilionários. E todos esses são cristãos, que se tornaram os 8 bilionários, os primeiros bilionários da história da humanidade. Nunca mais houve outros. Então eu sei que as pessoas que estão sacrificando e que estão fazendo com amor e buscando e trabalhando a fim, vão se cumprir. Deus me mostrou isso no Felipe. Não mostrou em mim. Eu vou ficar com inveja do Felipe? Você vai ficar com inveja do Felipe? Eu podia dizer, ó, Deus mostrou eu e o Felipe e Joaquim. Não. Eu orei, Deus mostrou. Então, se a pessoa andar correta, porque não adianta receber uma palavra profética e esquecer de Jeremias 18:10. Se Deus te prometeu alguma coisa, mas você desonrou a Deus, a promessa que ele te fez, ele arrepende que o sonho foi embora. A profecia se esvaiu. Então eu posso crer que André, que Lissa, que todas vocês, irmãs, desde Lídia, todas vocês, sem exceção, você está pronta para Deus te usar desta forma como usou os grandes homens do passado, que se converteram e davam 40, 50, 60, 70, 80, 90% como Gessilebe para Deus, como o dono da Quaker, que morreu dando 100% para Deus do que ganhava, porque ele não precisava de mais. Então o dinheiro que ele tinha no banco já era o suficiente, então ele não queria mais tirar da empresa. Então ele faleceu dando 100%, todo o prolabore dele era para a obra missionária. Olha que maravilha, meus irmãos. Então Deus não quer fazer com essa geração, por quê? Porque essa geração é mesquinha. Aquilo que eu digo sempre, é retórica, o avarento sempre diz o que falta, mas não diz o que sobra. Porque ele fica dizendo que está apertado, mas apertado por quê? Porque ele está pagando prestação de carro, porque ele está pagando prestação de casa que não devia, apartamento que comprou sem fora da hora, fez dívida de viagem, etc, 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 e não priorizou a Deus. Depende da sua fé. A Lília depende da fé, a André depende da fé, a Lissa depende. Mas vai ter que produzir. E o coração tem que estar em Deus. Porque se a preocupação primeiro é pagar as suas contas para ver, não, porque eu não posso ficar com o nome sujo. Não, se você pensa assim, ninguém está mandando você ficar com o nome sujo. Mas você está dizendo a Deus, a prioridade é o meu nome, é a minha vida e não a obra do Senhor. Então você não vai crescer. Se você fatura X e você está satisfeito com aquele X, porque ele supra as suas necessidades, você entende que dali
daquele X, você vai tirar o seu dízimo da sua oferta, mas você esquece que você poderia estar produzindo 10X, se usasse mais o cérebro, se pensasse mais no alcance da obra missionária. Como foi o David Wilkerson, um dos maiores exemplos de obra missionária. Não foi o Moody. O Moody foi mensagem. Mas o David Wilkerson, da Times Square Church, que faleceu num acidente, ele e a mulher em Colorado, Norte Colorado, vindo de volta para Nova York com a esposa, era exemplo de atitude. Foi o cara que teve mais em nações. E que Billy Graham se espelhava nele, em obra missionária. Billy Graham foi o maior evangelista de boca, de mensagem, pregou para a multidão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas David Wilkerson em ação, em abençoar muitas nações, sem nem colocar o nome dele, nem ir lá. Poucas nações David Wilkerson visitou. No Brasil ele é conhecido pelo livro A Cruz e o Punhal. Então, por que Deus não pode levantar novos, eu não sei se isso te ofende, bilionários, para honrar a obra de Deus? Por isso que eu decidi dar 90% em 2021. É fácil? Não. No princípio é difícil. Por quê? Porque a gente fica pensando nos nossos sonhos, nas nossas necessidades. E o Satanás trava. E antes que você comece a fazer o seu propósito, você já comprou isso, comprou aquilo, então você não vai conseguir. Porque a hora que você pensa em fazer, o seu rendimento já está comprometido. Um dia alguém disse para mim, e dou esse exemplo, o Felipe, pode ser que ele mudou a ideia, disse: pastor, eu não gosto de fazer voto. Eu gosto de fazer melhor do que fazer voto. E eu disse para ele, e eu digo para todos vocês, quem não faz voto é porque não tem a certeza, não tem a convicção de que pode cumprir, segundo, que isso agrada a Deus. Está escrito em Eclesiastes 5, está escrito no Salmo 116, 12 adiante. O voto faz parte daqueles que vivem para Deus. Jacó fez voto. Foi isso que me ajudou muitas das vezes da minha vida. Então não perca a oportunidade, tire isso da sua cabeça. Quando você se compromete com Deus, Deus se compromete em prover para você cumprir o voto que fez a Ele. Aí você faz um voto, você é obrigado a não pensar mais em você, mas no Senhor. E aí se obriga o Senhor agora a pensar em você, porque você pensou nele. Então Ele não deixará que você se frustre nos seus sonhos, porque o seu sonho prioritário passou a ser Deus. Mas muita gente não ouve a voz do Satanás, mas é Satanás que diz para você: você é louco, você vai fazer isso? E como é que você vai ajudar os seus filhos? E como é que você vai comprar sua casa? E como é que você vai fazer isso e aquilo? Então você fica amarrado. É um sentimento que vem no seu coração e na mente, que você não ouve uma voz de Satanás, mas é ele. Então, leia o Salmo 116. Eu vou te dar N exemplos bíblicos, mas eu queria que você lesse só o Salmo 116, do versículo 12 adiante, por favor. E veja o exemplo de Davi. Então, meus amados irmãos, o segundo propósito, que é a penúltima semana, depois dessa semana já está escolhido. Me mostre quais dos meus projetos. Mostre, meu Deus, já não é sonho. Você colocou projeto, é diferente de sonho. Projeto é em cima daquilo que você acredita que você já tem capacidade, você já tem idealizado. Não é um sonho, é um projeto. Então você vai escrever num papel os seus sonhos, você vai escrever os seus projetos, que é diferente de sonho. Porque o sonho pode se cumprir esse mês, pode se cumprir em junho, pode se cumprir em março, pode se cumprir no último trimestre. Sonho é diferente de projeto. Projeto é aquilo que depende do seu trabalho. Sonho depende da sua
fidelidade e de Deus ver que esse sonho está condigente com a sua vida e com a sua maturidade para vivê-lo. Agora, o projeto não. O projeto é uma ação já pré-determinada, baseada nas suas condições atuais de trabalho, projeto de casamento. Você já se preparou como esposa, já se preparou como marido, já se preparou como empreendedor. Você tem feito curso, tem lido muito. Projeto, eu quero vender a minha casa. Não é apenas um sonho, é um projeto. Porque o projeto não depende mais do sonho. O sonho pode se tornar um projeto, mas o projeto não depende de sonho. Depende da minha resiliência, determinação, perseverança, trabalho, vocação. Então, Deus, quais os projetos daqueles que eu tenho, que você pode ter um projeto já, e ele só vai cumprir em 2024. E aí, se você não sabe quais são os projetos, você vai abrir uma empresa e vai quebrar. Você vai começar um relacionamento, ele vai terminar antes de começar. Porque o seu projeto, você não colocou ele diante de Deus. Você foi para cima antes de buscar a Deus. Então, a penúltima semana, Deus, qual é o projeto meu que eu tenho? Para que você não se desgaste para aquilo que é para 2024. Então, vivendo um dia após o outro. Vivendo a coerência da estação. Então Deus vai te revelar. Como Ele vai revelar, pastor? Ele vai te dar paz. Você vai ter paz. No projeto, assim como no sonho, você vai ter paz. As portas vão se abrir dos seus projetos. Você vai ver que as portas começarão a se abrir. Deus vai te dar ideias maravilhosas. Deus vai te dar pessoas para te ajudar. Então, quais os projetos que você tem? Para que você não comece sonhando no vazio. E vai se frustrando. Aí você tem que recorrer a monte, recorre à campanha de oração, a campanha na sua igreja. Isso não vai te realizar os teus sonhos. E muito menos os projetos. E aí eu vou explicar no decorrer da semana o que é sonho e na outra o que é projeto. E aí, em nome de Jesus, nos últimos dias, para chegar no dia 31, gratidão a Deus. Porque já entreguei os meus sonhos, mostrei os meus projetos e Deus vai me revelar. E Deus vai me dar paz, eu vou sentir se esse projeto que eu estou envolvido é já. Não espere para amanhã o que é para hoje. Mas não faça hoje o que não é para hoje. Daniel capítulo 12, fecha o livro. Esse projeto não é para agora, Daniel, é para outra geração, assim também como João. Assim também como Deus mostrou para Josué. Quando Deus deu para ele o sonho, uma visão, que pode ser chamada de sonho por alguns, dos 7 anos de vacas magras no Egito e 7 anos de vaca gorda. Era um momento de 7 anos de praga, de escassez e 7 anos de fartura. Quando Deus dá esse sonho, ele revela a Faraó. Faraó quer saber então o que nós vamos fazer. O que é isso? Então, José, qual é o projeto para esses 7 anos de vacas gordas e qual é o projeto para os 7 anos de vacas magras? Então, José idealizou e mostrou para Faraó o projeto. Que deveriam nas vacas gordas, que eram 7 anos de abastança, que seriam os primeiros anos ali depois daquele sonho, fazer muitos celeiros, quer dizer, depósitos grandes, plantar muito, colher muito, comprar tudo que pode barato e armazenar. E foi o que ele fez. E nos 7 anos de vacas magras, o mundo todo, Faraó, virá no Egito comprar 1 quilo de cereal que custava 2 talentos, vão pagar 10 talentos. Foi onde o Egito enriqueceu de uma forma exponencial.
E José ganhou muita fama e ficou tão rico que a família dele, o pai Jacó e seus irmãos, ganharam uma cidade de presente de Faraó. Eu vou citar, uma cidade de presente, não foi um bairro não, uma cidade. E Faraó, de tanta alegria, disse: olha, seja próspero, prover toda a sua família, José, animais, plantação, semente, tudo. Eles mandaram numa cidade, um homem e seus 11 filhos, porque José mandava em todo o Egito. Louvado seja Deus. Espero que tenha entendido essa explanação que eu dei para você. Então, o primeiro exemplo de sonho, eu quero ler em Lucas capítulo 5, que diz assim, a partir do verso 12. E aconteceu que quando Jesus estava numa daquelas cidades, eis que o homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto no chão e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres tu, bem podes limpar-me e purificar-me e curar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo: quero ser tu limpo. E logo a lepra desapareceu. Um sonho. O sonho era ser limpo daquela lepra. Aquilo era a prioridade da sua vida. Era tão importante para ele, que ele, se ele tinha qualquer outra necessidade, porque um leproso, eu já expliquei isso, eles não moravam dentro da cidade. Esse cara estava com certeza longe do muro da cidade, porque era proibido o convívio de leprosos. Ele era pobre, dependia, comia o que sobrava, era recriminado por todos, nem a sua própria família o queria, eram abandonados. Em Levíticos tinha uma cidade só dos leprosos. Mas ele não quer nada, porque se Jesus curasse da lepra, o resto ele faria. É que eu digo, faça a sua parte, que Jesus fará dele. Ele não pede nada, eu só tenho um sonho, ser purificado, e se tu quiseres eu serei. E Jesus realiza o sonho daquele homem, de curar sua lepra. Lepra, você sabe, é uma doença que a pessoa vai perdendo partes do corpo. Ela tem mau cheiro, a pessoa fica deformada, ela cobre o rosto, que é chagas purulando, quer dizer, que sai pulso, muitos tumores para todo lado. Era uma coisa horrível. E a lepra no mundo espiritual é a minha sujeira, pode representar. É um corpo todo condenado a ser excluído da sociedade, a ser excluído das coisas boas, a não ter direito de alcançar os meus desejos, a não ter direito de ser um bom profissional. Uma lepra espiritual, ela te impede, porque ela discrimina a sua vida. Ela discrimina a sua vida de tudo que é bom. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você coloque esse sonho diante de Deus. Deus, se tu desejares, o Senhor pode limpar a minha lepra, curar tudo que me desassocia às coisas boas, que me tira sonhos, que me tira, meu Deus, de fazer parte de todas as oportunidades que as pessoas normais têm. Talvez você tenha uma lepra na vida financeira, ela te corrói, ela discrimina porque você não sai das dívidas da pobreza. Quem sabe a sua lepra é familiar, você não consegue ser feliz de forma alguma. A vida sentimental, profissional, a saúde, eu não sei, é uma vida espiritual amarrada. Uma vida espiritual que as pessoas não acreditam em você, discriminam você.
Mas você acredita que Deus pode mudar esta lepra hoje e realizar o seu sonho. E imediatamente, que essa semana Deus te abençoe poderosamente. Esse homem carregou esse sonho por muitos anos. Quero ser curado. Quem tem sonho, não desiste dele, a não ser que o sonho é algo no vazio. É um sonho que não é coerente, que não faz sentido. Mas um sonho nessa magnitude, Jesus conhece o sonho que te traz sofrimento porque ele não se cumpriu. E Jesus sabe o sonho que na sua vida será uma desgraça ao invés de bênção. Então, meus amados irmãos, vamos orar e pedir e clamar ao Senhor. Se Ele quer, Ele pode. E Jesus disse: eu quero. Eu quero. Declara o teu sonho, escreva num papel todos os seus sonhos. E ore com ele essa semana comigo. Quando terminar, você pode ir ao monte na sua cidade. A partir, quando terminar essa oração, escreva os teus sonhos num pedaço de papel. E vamos orar. E você vai começar hoje a dizer: Deus, se tu queres, faça o que eu estou lhe pedindo, mas vá decidido. Coloque sonhos que você sabe que é importante para você e que Deus pode fazer, porque não infringe as leis de Deus, não denigre a imagem de Deus. Coloque esses sonhos diante de Deus. Não confunda sonho com desejo de carne, tá? O que é isso? Eu quero casar com a Maria, acabou. Quero casar com o Joaquim, acabou. Não, eu quero casar. Você pode até colocar o nome, mas Senhor, se não for esse, eu sei que o Senhor me dará o melhor. Porque tem gente que fica se matando a vida toda por uma pessoa, quando Deus não tem para ela. Aí ela fica, já não é mais uma perseverança, é uma teimosia. Deus, eu quero abrir essa empresa assim. Mas você não se preparou para isso como você acha que se preparou. Aí o negócio, o sonho não se cumpre e você se frustra, achando que Deus, não é para hoje, mas vai acontecer. Não. Então, em nome de Jesus, todos os sonhos seus, que estão de acordo com os sonhos de Deus, vão se cumprir. Vão se cumprir. Deus vai abençoar. Porque quando nós idealizamos um desejo, ele passa a ser um sonho. E aí você coloca diante de Deus, e Deus vai te mostrar se esse sonho que você tem é o sonho que Deus tem para a tua vida. Senhor Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta madrugada na sua presença, por mais este propósito, meu Deus, de que nós queremos sonhar com os sonhos do Senhor. Queremos sonhar com aquilo que glorifica o teu nome. E se devemos sonhar, queremos sonhar grandes. Nós podemos sonhar ser presidente do nosso país, no caso da mulher, uma presidenta. Podemos sonhar em ser governador do nosso estado, para que o povo seja abençoado. Se a nossa índole é de ajudar os desfavorecidos, é governar de uma forma laica, sem impor uma religiosidade. Nós podemos sonhar em ser um grande empreendedor, empresário, para gerar empregos. Acima de tudo, ter condição financeira, sonhar em ter uma condição financeira abastada para ajudar a obra missionária de uma forma tremenda, como fez Zaqueu. Deu uma metade para os pobres, só deu porque tinha. E pagou 4 vezes mais a quem ele pudesse ter defraudado. O sonho nasceu quando o Senhor visitou o seu lar. Nós podemos, meu Deus e meu Pai, ter sonho como Jacó teve,
com a cabeça sobre uma pedra como travesseiro. Nós podemos sonhar como Abraão. Nós podemos sonhar como Davi. Podemos sonhar, meu Deus, como Madalena. Podemos sonhar e crer em coisas grandes como Caleb. Podemos sonhar, meu Deus e meu Pai, como os grandes patriarcas e matriarcas da fé. Podemos sonhar com todos esses bilionários. Dinheiro não traz felicidade, mas ele pode ser um canal de bênção para que nós possamos ter destaque no bom sentido, podermos ter programas de televisão para manifestar e pregar o evangelho com toda a pureza, sem precisar de misturar as coisas. Podemos sonhar, meu Deus, em ter um jornal, seja ele digital ou um jornal de papel como a Folha de São Paulo, o Estadão e qualquer outro, e podemos gratuitamente, meu Pai, distribuir ao longo do Brasil. Podemos sonhar em ter, meu Deus, algum empreendimento que faça com que a obra do Senhor engrandeça. Podemos ter sonhos de abrir creches, asilos, orfanatos, com suporte financeiro para ajudar tanta gente, Pai. Podemos ter sonhos de ter ONGs. O meu sonho é ter um programa de televisão, que nesse programa de televisão já tem isso há anos, em que eu pudesse, nesse programa de televisão, realizar sonhos de mães que precisam renovar as suas casas, essas pessoas pobres, essas viúvas, essas mulheres que vivem em condição submundo numa favela, numa comunidade, na beira de um córrego. Sonhos de dar universidade para mães que não têm condições. Sonhos de dar curso técnico a essas pessoas que vivem em lixão. Sonhos, meu Deus, de fazer com que pessoas com deficiência física tenham oportunidades grandes em multinacionais. Sonhos de levar jovens a ter condição financeira para fazer intercâmbio em outros países, tudo custeado por esse ministério. O meu maior sonho, um dos grandes sonhos, é ter 1000 viúvas sustentadas pelo meu ministério e 10.000 crianças sustentadas dia e noite. Já temos 1.300 quase crianças, mas ainda falta, meu Deus, 8.700 crianças contínuas. É sonho. Sem dinheiro não farei isso. Sem uma organização, sem uma fundação com pessoas ao meu lado, administrando como o ministério do Rabino agora em Israel. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que os nossos sonhos estejam alinhados com os seus. Dá-nos sonho que não seja coisas da carne, sejam sonhos divinamente inspirados pelo Teu Espírito Santo. Tire as pessoas da mesmice, tire as pessoas de ficarem pensando que para elas é só sonhos pequenos, é o resto. Dê para elas a condição, meu Deus, de pensar grande, de acreditar que o Senhor as ama, de que o Senhor, meu Deus, tem coisas além das suas imaginações. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ser como esse leproso ousado. Ele expôs o sonho e ele colocou diante do Senhor a responsabilidade. Se tu quiseres, eu posso ser curado, porque eu quero, mas eu não consigo realizar o meu sonho se o Senhor não aceitar, se o Senhor não quiser, Jesus. Olha que lindo esse leproso. Então, meu Deus, que os nossos sonhos hoje sejam colocados diante do Senhor e dizemos como leproso: se o Senhor quiser, nosso sonho será realizado imediatamente. Por isso, me dê a cada um de nós, fala por mim, intimidade com o Senhor, livramento de pecado, livramento de armadilhas, que eu não seja instrumento de pecado para alguém, alguém para mim.
Ô Senhor, ajude, dai-nos graça, dai-nos entusiasmo, porque só pode realizar sonho quem é entusiasta, quem está motivado, quem tem convicção do sonho que quer, quem não perdeu a convicção do que o Senhor é poderoso para realizar sonhos. O Senhor ama realizar sonhos. Tanto é que em Joel capítulo 2, verso 28, o Senhor diz que os servos, os nossos filhos, teriam sonhos, velhos não só sonhos, mas também visões, mostrando que são duas coisas distintas, sonho e visão. Visão é projeto, sonho, meu Deus, são desejos que nascem e nós aprendemos, Pai. Há sonhos que vêm de nós mesmos, mas há sonhos que vêm do Senhor para nós. Daniel era revelador de sonhos, tinha experiência nisso. Ele e Josué foram os maiores reveladores de sonhos de toda a história bíblica. Foram os homens mais preparados para revelar sonhos. Ajuda-nos, ó Deus e Pai. Tenha compaixão de nós. Ajude essas pessoas a colocar num papel hoje, depois dessa oração, pegar um pedacinho de papel e guardar para eles, não divulgar a ninguém. Divulgar para eles, só para eles, escrever um papel e dobrar, colocar no envelope e lacrar os sonhos que eles têm, por quanto perdurarem as suas vidas aqui. E semana que vem eles vão fazer um outro papel, num outro envelopinho, os propósitos, os projetos, para o Senhor revelar para eles quais são os projetos, para que eles não invistam em negócio errado, para que não deixem de investir por causa do medo. Ajuda, meu Deus e meu Pai. Faça com que nós sejamos inteligentes, porque quem quer bênção, quem quer um sonho realizado e um projeto definido, para que não tenha dúvida, que dinheiro pague, quando nós sabemos que o projeto que nós definimos, o Senhor vai avalizar. Não há dinheiro que pague. Que sacrifício que vão fazer quando terão a direção do Senhor? Não há dinheiro que pague. É melhor fazer o sacrifício do que investir em coisa errada ou deixar de investir por medo. Então ajude essas pessoas a entender o que o Senhor está ministrando pelo Espírito Santo. E quem tem ouvidos, segundo Apocalipse 2,7, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, meu Deus, meu muito obrigado pelo primeiro exemplo, esse leproso. Cure a nossa lepra, seja ele em qualquer esfera que seja, porque nós queremos, mas dependemos do seu querer. E pelo que eu sei, o Senhor quer. Quando nós estamos convictos de pedir esse sonho, prostrados como estamos, com o rosto inclinado, com humildade, que significa humildade. Significa reconhecermos que não somos dignos de olhar face a face, inclinamos o nosso rosto. Muito obrigado, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, eu te abençoo com toda sorte de bênção. E espero que você tenha entendido. Está aí a palavra de Deus. E como sempre, eu peço a você, abra a Bíblia e peça a Deus, me dê uma palavra. Se isso que o pastor Pablo está falando é de Deus, é do capeta ou é dele. Simples assim. Tá bom? Fique na paz.